Bom dia, pessoal. Oi, Bom, Sheila. bom dia, tudo bem, Nancy? Tudo bem? Dia. Bem, Sidney? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Só um minutinho que o áudio da Shelly não tá saindo, a gente já tá. Eu não estava ouvindo mesmo, Bia. Tá aberto o microfone, mas não tá saindo o áudio. É, Bom dia. bom dia. Tá ouvindo agora? Agora sim, Shalida. Agora tá me ouvindo, né? Então, para mim está um pouco falhando, mas estou ouvindo. Acho que dá um, dois, três testando aí. Olá, olá. Agora sim, Agora melhorou, né? Prim- melhorou. Vamos lá. Primeiramente, eu quero agradecer aí a todos que reservaram esse tempinho aí conosco para hoje esse nosso bate-papo, para falar hoje referente à MAFRE, mais especificamente do produto Vida Individual e doenças graves, tá? Quem vai apresentar aí hoje, quem vai seguir aí, dando esse treinamento aí, esse dia de aprendizado aí pra gente é o Sidney. E Sidney pode ficar à vontade aí, se quiser começar. Ah, tá bom então. Obrigado, Shalida. Imagina. Pessoal, muito bom dia a todos. Prazer aqui estar reunido aí nessa manhã gelada, né? De quarta-feira aqui em São Paulo, para a gente ter aí um bate-papo sobre o produto, né, sobre seguro de vida, né? Eu acho bem importante o corretor separar um tempo, se dedicar, na verdade, né, um tempo para poder falar do seguro de vida, né? Sabemos que hoje em dia não são todos os corretores, na verdade, uma minoria que acaba dedicando o tempo para trabalhar o seguro de vida. Então, o nosso bate-papo hoje aqui tem essa finalidade, sabe? A gente apresentar os produtos de vida individual da Mafre, né, que a gente tem hoje na prateleira, e trazer para vocês alguns toques, algumas dicas comercial, algumas formas de abordagem, né, que a gente pode utilizar nesse tipo de produto, tá? Então, por isso, eu agradeço aí bastante aí ao pessoal da NBA por estar se dedicando, né, de trazer com os corretores parceiros deles um tempo, desenvolver, buscar, né, a gente agregar esse conhecimento no Vida para que vocês possam desenvolver essa carteira de vocês, tá bom? Estou aqui também, está aqui comigo também a Nancy. Eu sou especialista de vida na companhia, né? E a Nancy é a nossa comercial que atende todas as assessorias aqui de São Paulo, né? Então, a Nancy, ela atende em todos os ramos, a assessoria, né, no vida, no automóvel, em todos os ramos que nós temos na companhia, e ela está aqui com a gente também para poder participar e ajudar aí também para a gente nesse nosso bate-papo, tá bom? Eu estou vendo aqui, pessoal, como a gente não tem uma quantidade tão grande de pessoas, caso for surgindo dúvidas, né, a gente consegue fazer aqui no bate-papo. Então, pode interromper, fazer a pergunta que vai fluir bem. Que a gente já fez alguns treinamentos assim, então a gente sabe que com essa quantidade de funcionamento pode interromper. Ou, se quiser, pode mandar no chat, que aí eu vou pedir um pouco aí da ajuda da Shelly e da Nancy, para dar uma monitorada e ver aí as perguntas, as dúvidas que vão surgindo. Tá bom? Vou procurar ser bem objetivo, pessoal, porque a gente sabe que, primeiro, treinamento online a gente tem que ser objetivo, então a gente falar objetivamente, trazer as informações que são importantes, necessárias, né, para que a gente possa falar, e a gente cumprir também aí o tempo que a gente estipulou e não estourar o horário de ninguém aqui, porque todos nós temos compromissos, né? Tá bom?
Pessoal, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Como eu disse, fiquem à vontade caso forem surgindo dúvidas aí no decorrer do nosso bate-papo, tá? E se der algum erro, às vezes, aí na hora da transmissão, me avisem, por favor, porque treinamento online, vira e mexe, nos prega essa peça. Já está aparecendo, Sidão. Já está aparecendo? Ótimo. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Ok. Ok, pessoal. Então, assim, o objetivo hoje nosso é falar do Mafre Vida Você Multiflex, né? A gente vai ver que dentro do Vida Você Multiflex, nós temos umas 3 categorias aí de produtos individuais que são muito legais para a gente estar tratando. Mas, antes... Não está mudando, ok. Antes da gente começar, eu queria só trazer essa reflexão. Na verdade, esses números, né, ele está até o segundo semestre, mas o que importa aqui é a informação, né? Nós já temos os números fechados de 2024, né, da FENAPREV, que mostra o crescimento do setor de seguros de pessoas hoje no mercado. Ou seja, isso aqui até o segundo semestre, né, o setor de seguros de pessoas teve um crescimento de 18%, e ele fechou agora o ano de 2024 com em torno de 16,2% de crescimento nesse setor. O que eu quero dizer com essa informação aqui para vocês? É que todos nós, seja nós, seguradora, assessoria, o corretor, né, nós temos que fazer uma reflexão da nossa carteira. Ou seja, o mercado está crescendo aí, né, em torno de 16% nesse ramo, e é um dos ramos que tem mais crescido hoje entre os ramos de seguro. Minha carteira também tem crescido proporcionalmente nesse ramo? Se a nossa resposta for que não tem crescido nesse patamar, ou próximo desse patamar, né, é sinal que alguém no mercado está roubando parte dos nossos clientes, né? Seja a nossa seguradora, seja as assessorias, seja os corretores. Então, assim, é um mercado que está em constante crescimento, tem tido um índice de crescimento muito grande, e a gente precisa investir nesse mercado de seguro de vida por vários motivos que a gente vai conversar hoje, né? Porque a gente sabe que é um ramo que tem alta fidelização, porque a gente sabe que é um ramo que ele tem uma boa remuneração, e remuneração, entre aspas, vitalícia, né, enquanto o segurado mantém o seguro. Então, assim, a gente investir tempo, investir esforço nesse ramo, realmente vai nos trazer bastante resultado, inclusive quando se fala em fidelização do nosso cliente. A gente vai conversar disso daqui a pouco, tá? Só para trazer essa reflexão aqui para a gente. Então, pessoal, hoje a gente vai falar de alguns dos produtos de vida individual da Mafre, só que a gente começa a falar desses produtos pelo produto Doenças Graves, né? Produto que é o mais recente produto da Mafre, né? Foi lançado no início do ano passado, e que esse produto ele tem se tornado, dentro da companhia hoje, em matéria de emissão de apólices, né, dentro dos seguros de vida, do ramo de vida de pessoas, o seguro que a gente tem mais emitido apólice, ou seja, tem tido uma grande procura desse produto para os nossos clientes, e a gente vai entender o porquê a gente consegue hoje colocar esse produto para vários clientes nossos, e como a gente pode fazer isso, tá? Então vamos lá, pessoal. Vou falar um pouco aí das características dos produtos, justamente para eu ser bem objetivo, né? E a gente poder captar essas informações para que a gente possa utilizar na ponta com nossos clientes. Então, qual que é a característica interessante desse produto? Esse é um produto que ele tem apenas uma cobertura. Então, assim, é um produto muito fácil da gente vender, da gente aprender, né, para poder falar para os nossos clientes, porque ele tem uma única cobertura, que é doenças graves. Então, com isso, a gente consegue apresentar para os nossos clientes um produto que ele vai ter, apesar de uma cobertura, que é o doenças graves, né, mas ele vai
proteger o cliente em várias situações. E esse produto, ele oferece um capital de 10 mil até 1 milhão de reais. A gente consegue incluir filhos e enteados, né, com capital de até 50% do capital contratado, né, com uma limitação de 250 mil reais. E aqui tem um ponto interessante. Por que a gente tem aqui o titular, a gente coloca filhos, e assim como no seguro de vida, que no seguro de vida a gente tem a inclusão de cônjuges, né? Por que a gente não tem a inclusão de cônjuge nesse produto? Porque justamente o seguro ele é vinculado ao titular. Então, se o titular tem uma doença grave, né, o seguro automaticamente é pago a indenização e o seguro ele fica cancelado. Se a gente tivesse contratado com o cônjuge, né, e o cônjuge também depois tivesse adquirido uma doença grave, ele ficaria sem a cobertura. Então, qual que é a nossa recomendação? Se tem um casal que você está fazendo a visita, né, para eles, e você quer apresentar o produto, faça uma pólice para o cônjuge e uma pólice para o outro cônjuge, né? E aí você pode incluir os filhos na pólice de um ou do outro, tá? Por quê? Justamente para que, se acontecer o sinistro para um deles, o outro não perca a cobertura, ok? Idade de contratação. Então, de 18 a 70 anos, né? Com exclusão automática da pólice aos 75. Então, a pessoa pode entrar até os 70 anos e a gente faz a cobertura do seguro até os 75. E aí é feito a exclusão automática aos 75, que é até o limite de idade que nós garantimos a cobertura do doenças graves. Filhos e enteado, né? É facultativo, a pessoa contrata se quiser, mas pode incluir filhos de 2 até 17 anos, né? Por quê? Porque quando chegar nos 18 anos, ele já está maior de idade, né? Não é mais menor de idade, e aí a gente consegue contratar uma pólice exclusiva para o filho. Nós temos duas assistências, pessoal, que a gente vai falar delas daqui a pouco, que é o Mafre Cuidando de Você e a Medicina de Precisão. A gente vai entrar nos detalhes delas, porque elas são muito interessantes e completam muito esse produto. A aceitação do produto, ela é feita com DPS, chamada DPS inteligente, né? E ela é obrigatória. Sempre da contratação do doenças graves, o preenchimento da DPS. Por que a gente chama que é a DPS inteligente? Porque depois que é feito o preenchimento do questionário, né, e estando tudo certo com a DPS dele, a própria DPS já serve como assinatura da proposta e aí já segue para o processo de aceitação, ok? E a vigência do seguro, ele é de 60 meses. Então, vamos lá, pessoal. Eu comentei com vocês agora que o plano ele tem uma única cobertura, que é o doenças graves. Nessa cobertura que a gente tem, nós temos 3 tipos de plano que o cliente pode optar. O plano básico, né, que ele cobre 11 doenças, né, que estão aqui relacionadas. Temos o plano intermediário, que além das 11 doenças, ele cobre mais 8 doenças, que também estão aqui relacionadas. E temos o plano completo, que além de todas as doenças do plano intermediário, cobre mais 6 doenças adicionais, né? Então, nós temos essas 3 categorias de plano. Claro que, de acordo com o plano, é o preço um pouquinho maior e um pouquinho menor, de acordo com o plano. E o interessante é que, para os filhos, nós temos a cobertura infantil. E a cobertura infantil, diferente de alguns planos que já haviam sido lançados, né, no passado, ela não abrange, não está dentro do mesmo pacote de doenças. Por quê? Porque o público infantil tem doenças que não faz sentido você ter num pacote, né? A gente calcular atuarialmente essa cobertura e você ter uma cobertura que não faz sentido para um público infantil. Por exemplo, a gente ter cobertura de Alzheimer, Parkinson, né? Então, assim, só para citar alguns exemplos, no público infantil não faz sentido porque esse tipo de doença, né, via de regra não acomete este público. Então, foi desenvolvido aqui um pacote com 11 doenças para o público infantil, que são doenças que mais acometem esse público, né? Então, tem aqui um pacote de 12 doenças que cobre os filhos, né, que entram aí no público infantil.
Ok? Como é que funciona a carência? Então, assim, nós temos aqui uma relação de doenças, né, que estão cobertas lá no pacote, que tem carência de 90 dias, né? Então, a gente tem carência de 90 dias para algumas não vão ter carência, porque elas estão mais ligadas para eventos acidentais. Então, nós temos lá, por exemplo, queimadura de terceiro grau, né? Então, esses eventos, eles não têm carência. Mas nós temos aqui essa relação que tem uma carência de 90 dias. E temos aqui uma relação de 4 doenças, né? Esclerose múltipla, doença de Parkinson idiopática, né? Que tem uma carência de 365 dias, justamente porque são doenças assim com diagnósticos mais demorados de aparecer na pessoa, né? Então, feito o estudo e essas 4 doenças especificamente têm uma carência de 365 dias. Franquia. Tem uma franquia de 30 dias do diagnóstico, né? Ou seja, a partir do momento que a pessoa é diagnosticada com alguma das doenças graves, né? O segurado, ele precisa, ele tem que permanecer, ele tem que utilizar esse período para permanecer no vivo, né? Para que seja paga a indenização. Ou seja, muitas doenças, elas, apesar de ser diagnosticada num determinado momento, muitas delas são doenças que já estavam incubadas na pessoa, né? E são doenças muito rápidas. Então, existe essa franquia de 30 dias, que é o período que ele precisa permanecer vivo para fazer jus à indenização. Qual que é o diferencial do mercado da gente trabalhar um produto de doenças graves? E aí, como eu disse assim, né? A gente ter um produto que a gente consegue trabalhar sem precisar necessariamente ter uma cobertura de morte, uma cobertura de acidentes pessoais. Então, não há exigência de contratação. Acho que alguém está com o microfone aberto. Não há exigência de contratação de outras coberturas. Isso é uma grande vantagem, porque quando a gente apresenta esse produto para o cliente e ele vê as coberturas de doenças graves, não necessariamente ele precisa contratar um seguro de vida. A gente faz a contratação apenas de doenças graves, se é o que faz sentido para esse cliente. A gente consegue contratar até 10 filhos na pólice. Então, para aquele pessoal que tem uma família grande, né, o pessoal que está mais entusiasmado em ter filhos, até 10 filhos a gente consegue incluir na pólice. E o interessante, quando a gente faz a inclusão dos filhos, é uma informação bem importante, vamos supor, a gente contratou lá e a gente tem 5 filhos na pólice. Se um dos filhos ele é acometido com uma doença grave, então a gente faz o pagamento da indenização referente a esse filho, a gente exclui somente ele da cobertura, né? Da cobertura, porque já foi pago a indenização para ele, e todos os demais filhos, o titular continua com a cobertura. Tá? Então, assim, a apólice ela só vai cessar no caso da doença grave do titular da apólice. Tá? Nos filhos, se um acomete com a doença, paga a indenização, retira e todos os demais continua com a cobertura. Oi, Nancy, pode falar. A idade aí dos filhos continua de 2 a 17 anos? De 2 a 17 anos. Ah, ok. Sempre de 2 a 17 anos. Tinha uma pergunta aqui, eu até respondi, mas agora tiraram da apresentação, falei, deixa eu confirmar. Não, é ótimo. Então, a idade dos filhos, de 2 a 17 anos, estando dentro disso aí, fez 18 anos, a gente contata eles e faz uma apólice exclusiva para esse filho que já virou maior de idade. E também não precisa ser filho de sangue, assim, né? Não. Pode ser, por exemplo, um enteado. Enteado, filho adotivo, né? Que tá, Uhum. tá? Então, todos eles entram na cobertura de filhos, ok? Pessoal, o cliente define o capital de 10 a 1 milhão. Por que essa informação é importante? A gente vai se deparar, quando a gente está apresentando para os nossos clientes, né? Ah, mas eu já tenho um seguro de vida. E aí, a partir dessa...
E aí tá a parte interessante. A gente já tem Valeu! um seguro de vida, Ah. mas esse seguro de vida, ele tem cobertura de doenças graves? Muito provavelmente você vai se deparar com a maioria dos casos que não vai ter a cobertura. Então a gente consegue ofertar para esse cliente, né? E mesmo que tenha a cobertura de doenças graves, e o nosso próprio seguro de vida aqui na Mafre, né? Ele tem uma opção de você contratar o seguro de doenças graves dentro do produto seguro de vida tradicional, mas assim, muitas vezes o capital que é contratado para esse tipo de seguro dentro do produto seguro de vida, ele é limitado. Por exemplo, o nosso da Mafre, a gente vai falar ele um pouco mais para frente, ele tem uma limitação dentro do produto seguro de vida de até R$ 200.000. No caso aqui do produto doenças graves, a gente pode contratar com capital de até R$ 1 milhão. A vigência dele, como a gente disse aqui, é de 60 meses e com renovação automática. Interessante da renovação automática, pessoal. A gente contrata, faz um seguro da pessoa, que ele tem vigência aí de 5 anos, renovação automática por mais 5 anos, ou seja, durante 10 anos. Então, é um produto que você vai ter uma fidelização com esse cliente por um longo tempo. A facilidade de contratação, a gente vai ver isso depois lá no final, né? O modelo de onde é que entra para a contratação, mas tudo é muito simples. Hoje, no nosso portal de negócios, a gente entra onde faz a contratação, você já consegue visualizar os 3 produtos que a gente vai falar hoje, clica e ele é muito intuitivo, né? A contratação. Você entra, coloca o capital, se você tem dúvida o que é cada cobertura, tem um izinho de informação que você só passa o mouse em cima, ele abre a telinha com um resumo do que é essa cobertura, tudo muito simples e muito fácil. Vocês têm acesso ao Clube Mafre, né? O Clube Mafre, que é um clube de benefícios, que a pessoa tem descontos, parcerias com diversos fornecedores, vocês provavelmente já utilizam ele quando tem o seguro de automóvel, no residencial, né? E esse seguro também tem o Clube Mafre. Sorteios mensais de 50 mil em título de capitalização para os segurados, e é muito interessante, né, quando a gente tem a oportunidade de entregar esse cheque, né, vamos falar assim, que é o cheque para quem é um pouco mais antigo, mas entregar esse pagamento do título de capitalização quando um segurado nosso ele é sorteado, né? A gente já teve a oportunidade de presenciar essa entrega assim, é uma satisfação tanto para o corretor quanto para o segurado que está recebendo, claro. E a gente tem uma parceria com o GRAAC, né? Nada mais faz tanto sentido do que essa parceria, porque um produto de doenças graves, a gente fazer uma parceria com uma instituição, né, que faz o combate ao câncer, né, infantil, é muito interessante, porque a cada proposta que a Mafre vende do seguro de doenças graves, a gente destina R$ 5 para o GRAAC para atuar no combate ao câncer infantil. Então você tem essa parceria e faz todo sentido quando a gente desenvolve um produto desse, né, com a posição da Mafre de ser uma apoiadora desse tipo de instituição. Então, pessoal, eu vou falar aqui das assistências, que eu falei para você, né, que tem 2 assistências que fazem parte desse produto e que são muito interessantes. E eu gostaria que a gente desse uma atenção especial para elas. Por quê? Porque essa primeira, que é o Mafre Cuidando de Você, a gente vai vai ver que ela também está lá no seguro de vida individual, no Vida Você, né, que é o tradicional, e a gente vai falar depois dela. E aí a gente vai fazer uns links como a gente pode utilizar esse tipo de assistência para a venda do produto. Então vamos lá. E nós temos a medicina de precisão. Como é que funciona cada uma dessas assistências? E essa assistência não é só uma assistência que a gente está fazendo aleatória, é uma assistência que tem tudo a ver com o produto. Por quê? O Mafre Cuidando de Você, ele é uma assistência que ela oferece benefícios para o titular, para o cônjuge, pais, sogros e filhos até 21 anos. Grave essa informação, pessoal, de a gente conseguir incluir pais e sogros nessa assistência. Porque eu vou te falar depois quando a gente for falar de um outro produto lá, mas isso é muito interessante. Então, assim,
A assistência MAF cuidando de você, ela, além de ela não ter limite de uso, né, a gente vai ver que ela é uma assistência que a gente pode utilizar para fazer consultas, exames, né, a gente pode utilizar dentista, uma série de serviços de saúde, a gente não tem limite de uso, a gente pode realizar quantas consultas desejar, tanto virtual quanto presencial, a gente vai ver que você tem um hall grande de serviços, que é o que a gente pode utilizar, não tem carência para utilização, ou seja, assim que a pessoa contrata o seguro, né, e é aprovado e é aceito, a pessoa já consegue começar a utilizar esse serviço, e tem mais de 6.000 unidades de atendimento de diversos ramos, e a gente vai falar um pouco disso. Vai entrar agora aí um videozinho bem curto, menos de 1 minuto, só para dar uma breve explicação do que é o MAF cuidando de você. Tá entrando aí. Ele tá sem som, viu, Sidney? Tá sem som? É, Ah, que pena. Aqui tá. Deixa eu ver se- Continua sem som. Mas o som é só música de fundo, viu, pessoal? tudo bem. Então, Uhum. tá. Ah, pessoal, que pena que não ficou o som, mas assim, o som ele não tinha informação, ele era só a musiquinha de fundo para não ficar passando os slides em silêncio, tá? Mas a informação é o que importa aqui nessa parte. Então, assim, para fazer um resumo do que a gente está falando quando fala do Marfrig cuidando de vocês. Essa assistência, ela tem diversos serviços, ou seja, consulta em descontos, né, em consultas, exames médicos, dentistas, uma série de serviços que o MAF Cuidando de Você ele oferece, né? Ele tem essa cobertura em mais de 6.000 pontos, né, de atendimento. Na farmácia, ele tem desconto, e aí quando eu falo de desconto, são descontos reais, pessoal, de no mínimo 20% garantido na compra de qualquer medicamento. Então, assim, quando a pessoa já é cadastrada no Mastro cuidando de você, vai na farmácia, coloca seu CPF lá, né, que todos sempre perguntam o CPF, qualquer medicamento ele já vai garantir um mínimo de 20% de desconto. Se o medicamento tiver mais desconto ainda, né, aí ele adota também o desconto maior. Mas, por exemplo, quando a gente vai pegar uma dipirona que está ali na prateleira, né, inclusive aquele tipo de medicamento ele entra no desconto do MAF cuidando de você. Tá? Aquele cartão familiar que a gente pode utilizar, né, para os nossos filhos. Orientação médica 24 horas, 7 dias por semana. Qual que é a parte interessante? Quando a gente faz uma consulta médica, vou mostrar para vocês aqui uns exemplos de preços, de quanto sai, né, quando você faz uma consulta, um exame através do MAF cuidando de você, mas você tem a opção também de fazer telemedicina com o clínico geral de graça. E quantas utilização precisar fazer. Então, você vai ter consultas com telemedicina, consultas presenciais, né, exames, e algumas dessas modalidades, elas saem gratuitas, inclusive com atendimento virtual. Tá? Aqui, só para vocês terem uma ideia de como funciona o MAF cuidando de você. Então, aqui alguns exemplos que a gente colocou, só para você ter uma ideia do que a gente está falando, né? Porque a pessoa fala assim, desconto, vou pagar 10% a menos, 20% a menos. Não. Por exemplo, aqui, uma consulta. Aqui a gente está falando de uma consulta com um especialista, né? Então, hoje, de 250 até 350 reais, uma consulta com um especialista que a gente tem, no mínimo, pelo menos aqui em São Paulo, a gente vê que é mais ou menos isso. Quando a pessoa tem o MAF cuidando de você, você faz a consulta por R$ 77.
Muitas vezes até, pessoal, a própria Tem Saúde, né, que é a operadora que faz o Máfrica Cuidando de Você, ela faz campanhas de preço. Então, por exemplo, esse mês aqui estamos fazendo uma campanha de consultas a R$ 50, exames ginecológicos, então todo mês ela vai mandando uma opção de promoção, né, digamos assim, para alguns atendimentos. Então, aqui, para vocês terem uma ideia, a pessoa precisa fazer aqui um raio-x de tórax. Olha só, no mercado ele custa em torno de R$ 216, sai por R$ 17. Endoscopia, né, 560, sai por R$ 172. Então, assim, a gente tem uma grande quantidade de descontos e que vale muito a pena. Esses valores aqui acabam saindo para quem tem, e nós aqui na Mafre temos, né, plano com coparticipação, quase que o valor de uma coparticipação num plano que a pessoa tem. Muitas pessoas utilizam, lembra que eu falei que a gente consegue colocar pais, mães, sogros e sogras, né? Então, se a gente, essas pessoas até 80 anos, quando você contrata o seu seguro de vida, você pode colocar ela nesse plano. Por exemplo, a minha mãe, ela tem 78 anos. Ela tem o convênio médico dela, né? Hoje o convênio médico dela, assim como muita gente utiliza, né, para pessoas mais velhas, é o Prevent Senior. Muitas vezes, para eu conseguir marcar alguma consulta, algum exame, às vezes no Prevent Senior, tem agenda meio demorada, né? Acho que eles estão com bastante pessoas hoje no plano, então as agendas andam meio esticadas aí os prazos. Então, muitas vezes o que eu faço? Quando eu não consigo, eu vejo que lá está mais demorado, eu entro aqui e vejo se por aqui eu consigo num período mais rápido. Né? Então, vale muito a pena, até por quê? Porque o preço dos exames que vai fazer, às vezes a gente precisa estar fazendo de emergência, né? Ele é bem baixo. Como é que é Sidney, feito? Oi, pois deixa eu não. só aproveitar e dar também aqui um exemplo que nós tivemos até na nossa territorial, tá? Nós temos um assessor que é o Marcão, sabe, Sidney? O Marcão da SP Leste, lá do Edicinho. Acho que até vocês conhecem ele. Sim, O Marcos, ele já tem neto. Ele tem um filho que teve um bebezinho, né? E não conseguia pagar o plano de saúde para esse bebezinho. E aí eles levavam o bebezinho que acabou de nascer, que é o netinho dele, em consulta do SUS e não conseguia resolver o probleminha do menino. O que ele fez? Ele contratou para o filho dele, então, o doenças graves, justamente para ter um atendimento do Saúde Tem aí, né? Mafra cuidando de você, para o netinho. Conseguiu uma consulta a preço de banana com um pediatra e conseguiu resolver o problema do netinho dele. Então, assim, com apenas, assim, poucos reais, ele fez o seguro do filho, o filho contratou, né, colocou lá o filhinho dele, que é o neto do Marcão, e conseguiu marcar uma consulta muito mais barata, fez os exames mais baratos e resolveu o problema lá do netinho dele. Então, olha que legal, né? Outro dia ele me deu uma carona, a gente estava indo para um evento da Mafra e ele me contou sobre isso. Falei, poxa, Marco, o Marcão, ele, não sei se vocês conhecem, talvez nem todos aqui, ele não tem um braço. Ele perdeu num acidente de carro na Dutra, uns anos atrás, né? E quando ele atendia na nossa sucursal, na verdade, ele era perito de sinistro. E ele ajudava a gente a vender seguro de vida contando o caso dele. Então, assim, é mais uma vez que ele utilizou algo para ele, para a família dele, e hoje ele consegue vender isso como benefício, né? A gente muitas vezes está tentando colocar na cabeça dos nossos clientes, corretores, ou qualquer cliente, até amigos, parentes, que hoje o seguro de vida, ele é um benefício para a vida, né? E não só no momento da morte, né? Então, eu queria deixar esse relato aqui até para vocês verem que talvez vocês aí, né, na família tem algum caso assim, alguma coisa que dá pra gente ajudar dessa forma. legal. Obrigado, Nancy. E Nada. é isso, pessoal. Eu acho importante ter justamente esse exemplo, assim, primeiro, de fazer a contratação para que vocês entendam a jornada, né? Então, assim, cada um de vocês depois entre, contrata um seguro, vê a jornada de como que é feita a contratação, habilite o Tem Saúde, né? Marca uma consulta, alguma coisa que precisam fazer, né? Utilizem ele, porque fica muito mais fácil depois a gente mostrar para o cliente, né? Saber no próprio exemplo como é o funcionamento desse serviço. Então, pessoal, como é que é feito o pagamento disso? Como é que se paga esse serviço? Quando você
contrata o seguro, né? A gente entra lá, faz o cadastro lá no Tem Saúde, né? Ou através do site Mafra Cuidando de Você. E o pagamento não é feito direto lá na clínica. Então, você marcou uma consulta ou marcou um exame para fazer, esses valores aqui, vamos por exemplo, aqui, esses R$ 77, você não vai chegar na clínica e pagar. Ele é feito o quê? Você tem um cartão pré-pago que é virtual, né? Que você utiliza e que você carrega nele. Qual que é a grande vantagem e a grande sacada disso? Primeiro, você abastece esse cartão, vamos lá, você vai precisar fazer algumas consultas e alguns exames aí. Você vai lá e abastece seu cartão. Vamos colocar um exemplo. Coloquei R$ 500 lá no cartão. Vou precisar fazer vários exames, várias consultas, né? Coloco ele, divido esse valor em 12 vezes no cartão, né? E aí, conforme você vai marcando as consultas, os exames, a própria Tem Saúde, ela entra lá, né, utiliza o valor de cada procedimento e faz o acerto diretamente com a clínica, com o médico, tudo. Então, a gente não trata de valores na hora que for fazer a consulta. Então, ela é muito prático e muito fácil de utilização. Aqui, pessoal, só para vocês terem uma ideia, como é que faz? Então, depois que eu cadastrei, como é que funciona esse aplicativo? Se o aplicativo é difícil utilizar ele para poder marcar uma consulta, esse exemplo que vai entrar aqui agora, já com o aplicativo instalado no celular, né? Como a pessoa pode fazer para marcar a consulta. Nesse exemplo, é um exemplo da pessoa estar agendando um exame que foi solicitado para ela. Então, aqui, ele abriu o aplicativo. Para quem é esse agendamento? Então, aqui nesse caso, é para o Bruno. Se fosse se você já tivesse inserido os outros dependentes, eles já estariam aqui. Essa consulta é presencial, é exames, é procedimento. No caso desse exemplo, a gente está colocando aqui que o Bruno precisa fazer um exame. Então, está aqui. O aplicativo vai pedir para fazer o upload do pedido do exame. Alô? Estão me ouvindo, pessoal? Aqui normal. Normal. Acho que você que travou aí. Acho que Aqui sua tá internet. normal. Acho que Normal. a internet dele está oscilando, ele travou. Peraí. É. Acho que ele vai Acho que ele sair. saiu e vai entrar de novo. Isso. Tô chamando ele aqui no particular. Sim. Desculpa, porque como eu disse, essas coisas de queda, um pico de energia aqui, e aí minha internet parou. E aí conectei aqui, eu estou conectado agora pelo celular, pode ser que alguma coisa pode ficar um pouquinho mais lento, porque é diferente da conexão Wi-Fi, tá? Mas vamos retomar o raciocínio, peço desculpas aí. Visualizam a tela novamente? Não, acho que você tem que compartilhar de novo aí. Ah, tá, desculpa. Não fiz o compartilhamento. Só um minutinho. Compartilhar. Agora sim. Ok, ok. Então, pessoal, só para retomar aqui o raciocínio da utilização do aplicativo, né? Deixa eu só minimizar aqui, manter ok. Só para utilizar aqui. Então, o Bruno, ele estava fazendo um exame, né? Que ele solicitou. É, aqui, ok. Então, aqui ele faz o upload desse pedido do exame, né?
Para onde você precisa, Bruno, do exame? Aí você coloca aqui o estado, a cidade, aonde você está, a sua localização, né? Ele abre essa tela com os horários que você tem disponível, né? Que você pode solicitar para que horário você quer. Então, eu sempre recomendo você colocar algumas opções. Nesse caso aqui, ele colocou algumas opções. Na segunda, na parte da manhã, nos horários das 11 e tal. Por quê? Quanto mais opções você coloca, né? De disponibilidade de horário, mais rápido vai vir o retorno das opções de locais e horário de exame para você. Feito isso, pronto. Já estamos buscando o laboratório perto de você. Então, ele já vai fazer a busca e aí ele já volta em até 2 dias com as opções das clínicas que foram localizadas, o endereço e os valores de cada um dos procedimentos. E aí a pessoa só dá a aceitação e já marca. E aí já vai direto na clínica com um horário marcado. Ok? Então, assim, ele é muito prático e muito fácil de utilização. Para aqueles, aí fala assim, mas às vezes eu tenho um cliente que é uma pessoa mais idosa, que não tem tanta facilidade, também ele pode fazer isso através do 0800. Ok? Pessoal, a outra assistência que a gente tem, ela faz muito sentido com esse plano, que é o quê? A medicina de precisão. O que é essa assistência à medicina de precisão? Essa assistência, ela vai poder ser acionada, né, em caso quando a pessoa tem um diagnóstico de câncer. Por quê? Nessa assistência, a pessoa que tem um diagnóstico de câncer, essa assistência ela cobre a interpretação por especialistas de renome internacional, né? Então, assim, por exemplo, a pessoa teve um câncer, sei lá, no intestino, e é um câncer, às vezes, mais raro, mais difícil, né? O médico dela, provavelmente, claro, vai dar o diagnóstico, vai poder fazer tudo isso, mas você vai poder utilizar essa interpretação por especialistas renomados. É enviado esse relatório para essas pessoas, né, para esse grupo de cientistas, que eles vão fazer a avaliação, fazer o diagnóstico, fazer o mapeamento genético deste câncer. Ele vai poder propor para o médico, né, juntamente com a equipe médica que está tratando, opções de tratamentos alternativos. Eles vão poder fazer também um mapeamento genético na família, né, para verificar se o seu filho ou sua mãe tem possibilidade de também desenvolver. Ele faz um mapeamento genético disso, né? Então, assim, um tipo de serviço que ele é muito utilizado nessas horas, com muita precisão, e que é um serviço que é difícil da pessoa conseguir ter acesso. Então, quando a pessoa é diagnosticada com câncer e precisa fazer isso, eu preciso descobrir aonde é que tem um lugar que está fazendo um estudo para tratamento de um câncer mais raro, a gente não consegue acessar isso facilmente. Isso é um serviço difícil. Então, quando a pessoa tem essa assistência à medicina precisão, ela disponibiliza tudo isso. Além do diagnóstico, além dessa interpretação dos relatórios, ela consegue também te mostrar se existe algum lugar no mundo, né, que esteja fazendo algum estudo para determinados tipos de câncer, que às vezes o tratamento que é feito aqui, ele não tem tanta eficácia. E por que eu falo que ele é muito interessante junto com o produto? Por quê? Porque o produto, ele cobre a indenização. Então, a pessoa identifica isso, precisa fazer um tratamento desse, né, em algum lugar, a pessoa tem o seguro que vai poder ajudar a custear essa despesa ou outras coisas que ela quiser, ok? Existe um videozinho que está no YouTube, que às vezes a gente normalmente utiliza no treinamento, mas para não ficar também o treinamento muito extenso, né, que é um vídeo de aproximadamente 5 minutos, eu vou deixar depois o link aí no chat para vocês. Dá uma entradinha, que é a experiência de uma pessoa que precisou utilizar esse serviço. Vocês vão ver que como isso pode amparar a pessoa num momento difícil desse. Qual que é as dicas de venda para esse tipo de produto, pessoal?
Então, para quem a gente oferece esse produto? Então, a gente pode oferecer esse produto para quem já tem o seguro, mas não tem a cobertura de doenças graves, né? Aquilo que eu tinha falado no começo, e vocês vão ver que muitos dos clientes que vão ter seguro de vida provavelmente não vai ter a cobertura de doenças graves. E os que tiverem, pode ser que o valor da cobertura de doenças graves esteja defasado, seja um valor pequeno. Então, você pode fazer esse seguro de forma complementar. Cross-selling, claro, com os clientes que possuem outros seguros, né? Como eu disse, assim, se a pessoa às vezes tem aquela aversão de fazer um seguro de vida, ela pode contratar só doenças graves, neste caso. Falar com pessoas que têm o doenças graves, com capital baixo, ofertar para colaboradores de empresas e sem a cobertura de doenças graves. A gente sabe que colaboradores de empresas, a empresa normalmente, provavelmente a grande maioria, para não falar quase que a totalidade, não vai ter cobertura de doenças graves no seguro empresarial. Então a gente pode ofertar também para esses colaboradores. E esse último, pessoal, para mim, acho que seria o meu pontapé inicial por onde eu começaria ofertando. Por exemplo, quando a gente está conversando com uma pessoa que já teve um diagnóstico, e isso já aconteceu, né, com a gente aqui nas abordagens, uma pessoa que tem um histórico na família, por exemplo, de câncer de mama, a gente sabe que quando tem esse histórico, os ascendentes ou descendentes, né, dessa pessoa têm uma probabilidade maior de desenvolver essa doença. Então, quando a gente lida e está conversando com alguém que está relatando um caso, né, de câncer na família, abordar essa pessoa para que ela não precise passar, às vezes, por o que a pessoa está passando, né? E se for passar, ela ter um amparo financeiro e um amparo de assistência, como a gente mostrou para ela, é muito interessante. Então, se a pessoa ela já tem esse histórico, não teve a doença ainda, para mim, essa pessoa é a pessoa que vai estar mais aberta a ouvir a abordagem para esse tipo de produto, que vai fazer muito sentido para ela ter um produto desse. E ao vender o seguro doenças graves, isso também, pessoal, a gente está falando aqui do seguro doenças graves, mas ele serve também quando a gente for falar agora do seguro de vida, tá? Você pontua para a campanha do Clube Mila, né? O Clube Mila, ele é um clube, né, que tem e reúne os corretores que trabalham e atuam com produtos de seguro de vida. Então, é um clube seleto, né, de pessoas que atuam fortemente na parte de seguro de vida, e aí, dentro desse clube, quando você começa a participar desse clube, você vai ter network, isso é para vocês, corretores, né? Network, mentoria exclusiva com pessoas, encontros virtuais, né? Cursos e certificações internacionais, e todo ano ele tem um encontro em algum ponto, né, do mundo, né? Esse ano, o encontro das pessoas que irão participar, né, vai ser na República Dominicana. Inclusive, pessoal, eu não sei se, acredito que a maioria recebeu, ou quase todos receberam, né? Todos os corretores que estão cadastrados na MAF recebeu provavelmente um e-mail de uma live que vai ter amanhã com o nosso CEO, né? O Oscar, e com a nossa diretora executiva do canal Corretores, né? Que é a Karine Brandão, e vai ter uma palestrante também. E ele vai falar sobre o Clube Mila, que é um clube focado para quem tem interesse em atuar mais forte no seguro de vida. Só um breve resumo é isso aqui. A cada real vendido, né, em prêmios de seguro de vida, ele contabiliza um Clube Mila, né, uma Mila, né? Então, quando a pessoa tem 20 mil milas, ele já é membro do Clube Mila, e quando a pessoa tem 100 mil milas, ele faz parte do grupo seleto do Clube Milas, que tem umas vantagens adicionais. E você vai ver que ele é muito. A pessoa olha assim, 20 mil milhas, é muito fácil você juntar essas milhas. Você faz um seguro, né, que ele tem R$ 1.000 de prêmio, né? Então, a cada real ele vai contabilizando. E amanhã eles vão falar mais objetivamente, o intuito da live, fazer uma live bem leve para tratar sobre o Clube Mila, como vocês podem desenvolver a carteira de vida. Não vai falar de produtos, vai falar mais dessas estratégias. Seria interessante quem puder participar amanhã.
E aí, do doenças graves, pessoal, é basicamente isso que a gente tem a falar. Eu vou entrar agora no produto no Vida Você e a gente vai falar agora dos seguros de vida, né? As modalidades que a gente tem do seguro de vida Vida Você, Multiflex, tá? Quando a gente começa a falar de seguro de vida, sempre tem aquele argumento, né? O porquê vender seguro de vida. E a gente já sabe, né? A gente sabe que a gente tem a comissão recorrente do seguro, ou seja, você vende o seguro, essa comissão, ela vai acumulando ao longo dos meses e você vai fazendo uma carteira, né? Na verdade, esse é o sonho e o desejo da grande maioria dos corretores, mas poucos dedicam tempo a perseguir esse sonho com a sua própria carteira. A gente sabe que é um produto que ele tem baixa concorrência. Ou seja, hoje, um cliente, quando entra em contato, ou a gente entra em contato com ele, né, muitas vezes é mais uma abordagem ativa do que passiva, no caso do seguro de vida, a gente sabe que quando a gente mostra a cobertura, como a gente está mostrando aqui, de um seguro para a pessoa não fala, me vê mais, me cota mais em 4, 5 aí corretoras. Não tem isso muito no seguro de vida individual. Tem um pouco no empresarial, né? Porque o empresarial tem uma outra característica, mas no individual não tem muito essa característica. Então, é um produto de baixa concorrência no apresentar ao cliente. E o principal, na minha opinião, que é ferramenta de fidelização. Ou seja, o cliente que contratou um seguro desse, ele vai ficar com você por muitos anos, principalmente quando a venda é bem feita, né? A gente sabe que, historicamente, quando a gente fala em seguro de vida, sempre vem aquela abordagem que era feita pelos gerentes de banco, né? Empurrando o seguro de vida para fechar a meta, né? Então, quando a gente consegue ofertar um seguro de vida de uma forma profissional, mostrando para o cliente o porquê que ele precisa do seguro de vida, e a gente vai falar disso já já, cria uma ferramenta de fidelização para o cliente. E essa fidelização, como eu digo, se a gente não oferta, outros vão ofertar. Como eu disse lá no começo, né? O mercado está crescendo em torno de 16% ao ano nesse segmento de vida. Então, outros vão estar ofertando. Se outros ofertam para um cliente nosso que já é de outro ramo de seguro, a gente abriu uma brecha aí para ele também começar a atuar nas outras carteiras nossas. Então, sejamos nós a pessoa que vai ofertar e que vai oferecer para esse cliente a proteção para a família dele, né? Ele já oferta a proteção para o patrimônio dele, no caso do carro, no caso da residência, mas a gente tem que ofertar a proteção não para a vida, mas para a família dele não passar necessidade quando ocorre algum evento desse. Ok? Pessoal, quando a gente fala em abordar o seguro de vida, aqui eu estou falando de um seguro de vida tradicional, porque a pessoa fala assim, mas o seguro de vida tradicional é complicado a gente iniciar uma conversa com o cliente. A gente tem um simulador, esse simulador ele é disponível tanto no nosso sistema, né, de cálculo, depois eu vou mostrar para vocês onde é que vocês acessam lá, mas também nós temos desenvolvido, de uma forma aqui mais prática, né, e mais tranquila de fazer, numa planilha de Excel. Inclusive, depois o pessoal da NBA já tem essa planilha, né? Quem quiser, eles podem enviar, eu já disponibilizei lá, para vocês utilizarem. O que é essa planilha? Essa planilha, a gente chama do planilha 861, né? 8 minutos de conversa, 6 perguntas e uma venda. Por quê? Como é que se inicia uma abordagem para falar com o cliente sobre o seguro de vida? Já que o cliente tem, historicamente, essa resistência do seguro de vida por causa da forma que já foi ofertada para ele no passado, né? Seguro mais para bater meta, ele nunca vai utilizar esse valor. Dos mitos que a gente tem que derrubar com o cliente é o que a Nancy tinha comentado agora há pouco. O seguro de vida, ele é um seguro de vida e a grande maioria das coberturas dele é para ser utilizada em vida. Ela é desenvolvida para utilizar em vida. E a menor parte das coberturas é utilizada na morte, né?
Então, quando a gente tem cobertura de área de internação hospitalar, de doenças graves, né, invalidez, então a gente está falando tudo isso de coberturas para a pessoa utilizar em vida, então para ela própria utilizar. E agregado a isso também tem uma cobertura de morte, você pode incluir uma cobertura de assistência funeral, que aí é uma cobertura para pós-vida, né, para a pessoa utilizar. Então, assim, quando a gente começa uma conversa com o cliente, e aí é só uma dica, claro, cada um tem a sua forma de abordar o seu cliente, cada um conhece o seu cliente, mas o que é? Eu recomendo sempre a gente utilizar abordagem dessa forma. Pessoal, a gente... eu queria conversar com você, cliente, sobre o seguro de vida que você tem. Sei que quando o cliente ele demonstra aquela seguro de vida, eu não quero saber disso. Eu sei que você tem uma certa resistência, como muitas pessoas realmente têm, porque muitas vezes foi te ofertado de uma forma errada, mas eu queria te apresentar uma forma de você entender o porquê da necessidade de você ter um seguro de vida. As pessoas não sabem que tem a necessidade desse seguro porque nunca foi apresentado de uma forma correta. E aí, após eu te apresentar, você vê se faz sentido ou não para você esse tipo de abordagem para o seguro de vida, né? Então, para fazer isso, eu preciso te fazer apenas 6 perguntas aqui para a gente poder mostrar para você a necessidade do seu seguro. Nesse exemplo aqui que a gente está utilizando, nessa planilha, a gente vai alimentando essa planilha. Então, por exemplo, perguntei lá para ele, você tem filhos? Ah, tenho. Ah, eu tenho a Polly e o Nicolas. A gente vai colocando aqui na planilha. Qual a idade dele? 12 e 5 anos. Qual o gasto mensal? Normalmente o pessoal coloca os gastos com educação, né? E tá tudo certo. Coloca ali o gasto mensal com essa pessoa com educação. Ah, um tem gasto em torno de 2.000 e pouco, outro R$ 1.800. Qual a idade de formatura dele? Normalmente por volta dos 21 anos, né? Para ele terminar. Por que a gente faz essa pergunta? Para que a gente possa montar um capital que garanta a educação dos filhos, pelo menos até ele se formar, na eventualidade da falta do titular ou do provedor da família. Então, neste exemplo aqui, se chegou a um capital segurado aqui de R$ 572.000. Lembra que tu tá falando, né? A gente às vezes começa a conversar, mas eu já tenho seguro de vida. Vai ver o seguro de vida da pessoa, é um seguro de R$ 100.000, R$ 50.000 que a pessoa fez no banco lá. Então a pessoa acha que com isso já está protegida. E a gente consegue mostrar para ela a real necessidade de proteção que ela precisa. Quanto custa a manutenção do padrão de vida da família? Ou seja, hoje a família ela vive num determinado padrão de vida. Então, para você manter aí os seus gastos, né, que a sua família tem, quanto custa mais ou menos? Em torno de R$ 12.000 nesse exemplo aqui. Quantos anos você acha que a sua família vai precisar para poder se adequar financeiramente? A gente sabe que ele não vai conseguir fazer um seguro que vai conseguir bancar esse padrão de vida da pessoa quando ele é o provedor, né? Durante a vida toda, porque senão vai ficar um número exorbitante. Mas a família vai precisar se adequar à nova realidade. Então, por quanto tempo vai ser necessário para a família se adequar? Nesse caso aqui, a gente colocou um exemplo aqui de 3 anos. Qual o seu percentual na renda da família? Ou seja, você é arrimo de família, sua esposa também ela tem renda e ela contribui, ou seu marido, né? E contribui com a renda da família. E aí a gente coloca a informação. Nesse caso, nesse exemplo, ele é o único provedor e ele arca com 100% da renda familiar. Na sua falta, qual o valor do patrimônio que teria para inventário? Isso, pessoal, é uma informação muito importante que as pessoas esquecem de abordar quando está falando de seguro de vida. Por quê? Eu, pessoalmente, eu tenho um amigo que ele gosta de investir em imóveis. Então, assim, praticamente quase todo, né, o patrimônio dele está em imóveis. Numa falta dele, no caso de morte dele, a família vai ter que, para liberar esses imóveis, seja para vender, seja para alguma outra coisa, né, para poder ir se mantendo, ela vai precisar fazer um inventário. Então, esse inventário ele tem um custo, e esse custo não é baixo, né? Primeiro que já tem o imposto, né, o ITCMD, que varia de acordo com cada estado. Mas em média, a gente pode falar que esse custo entre ITCMD
custos de advogado que precisa para poder assinar o inventário, custo de cartorários, né, para pegar, para poder liberar, gira em torno de 15%, podendo ser um pouco mais ou um pouco menos, dependendo do estado. Então, a gente coloca aqui esse custo, por quê? Porque num seguro de vida, a indenização ela não vai para inventário. Então, se consegue liberar esse valor para que a pessoa consiga custear o inventário para poder fazer a liberação. Muitas vezes a pessoa tem até muito dinheiro guardado em aplicação financeira e ela também vai para inventário. Então, quando a pessoa tem um seguro de vida, ela consegue utilizar esse valor para fazer a liberação do inventário, porque se ele deixa esse monte de patrimônio e a família não tem cash para poder dar entrada no inventário, né? Além de ter esse tempo, gera multa, tem um prazo, né, curto para você poder fazer isso, então a pessoa, na verdade, deixou aí um problema aí para a família, porque tem patrimônio, mas precisa de dinheiro para liberar esse patrimônio. Então, é sempre importante a gente falar do custo do inventário quando se fala em seguro de vida. E aí, aqui ao final, a planilha mostra para a gente aqui qual que seria, nesse exemplo aqui desse cliente, o capital ideal para ele fazer a contratação. Seria um capital de 1.263.000. A gente faz a simulação do seguro dele, e aí ele consegue, a gente apresenta a proposta, ó, conforme o seu perfil, essas são as coberturas que seriam necessárias para que você consiga proteger a sua família nesse perfil que nós mostramos. Muitas vezes o cliente, quando fizer o cálculo, pode ser que ele, quando ele veja o valor do prêmio, né, fique dentro do orçamento dele, mas também pode ser que fique fora do orçamento dele. Poxa, o corretor, eu não estava pensando que o valor seria tão alto de prêmio. E aí, a gente, com base numa planilha dessa, que a gente está evidenciando para ele, né, a real necessidade das coberturas, a gente consegue devolver a pergunta para ele. Ok, o cliente, a gente pode tentar adequar dentro do sua realidade, da sua necessidade financeira o valor dessa pólice, mas aí a gente precisa diminuir de algum campo. Da onde que a gente tira? A gente pode diminuir aqui da educação dos filhos, do padrão de vida, do valor do inventário, e a gente devolve a pergunta para ele. Da onde o senhor acha melhor a gente tirar? E aí o cliente ele começa a refletir sobre a necessidade. Poxa, eu vou tirar da educação dos meus filhos? Não. Ah, eu vou tirar do inventário? Putz, o inventário eles vão precisar fazer. Então, ele começa a refletir o porquê daquele valor que a gente está apresentando do seguro de vida para ele fazer sentido, né? E não, provavelmente, aquele seguro que ele fez de 50 mil reais, que não vai fazer diferença, na verdade, quando for precisar utilizar. Ok? Então, essa planilha, pessoal, ela é muito simples, 6 perguntinhas, a gente conversa com o cliente e a gente apresenta isso para ele, e isso faz total diferença na hora de abordar sobre seguro de vida. Tá? O nosso seguro de vida, aqui na Mafre, nós temos 2 tipos de modalidade. Nós temos ele na modalidade tradicional, né? Que é o seguro tradicional, daqui a pouco eu vou passar um resuminho dele, né? E nós temos ele também na modalidade bilhete, que é um seguro de contratação mais simplificada. O próximo slide aqui já vai mostrar uma comparação entre um e outro, que é mais fácil de visualizar. Então, assim, na modalidade tradicional, nós conseguimos contratar um seguro de vida com capital de 10 mil até 10 milhões de reais, né? DPS, nós só precisamos para capital acima de 300 mil. A pólice ela é emitida depois da subscrição e temos cobertura para titular, cônjuge e filhos. Na modalidade bilhete, é uma modalidade mais simples, de capitais menores, né? De uma venda mais rápida para esse tipo de seguro. Então, nós temos capital de 5 mil até 100 mil reais. A contratação ela é simplificada e sem DPS. A emissão dela, pessoal, ela é feita automática, ou seja, a pessoa preencheu lá. Ele não tem DPS, ele tem 3 perguntinhas básicas só sobre saúde. Tá tudo ok, o preenchimento. Ela já faz a emissão automática do bilhete já na hora que está fazendo o preenchimento, ok? A cobertura para esse bilhete, ela é para titular, cônjuge, filhos
E olha que interessante, nós temos uma cobertura que também serve para pais, mães, sogro e sogra. Lembra que eu falei lá atrás que a nossa assistência Mafre cuidando de você, ela engloba pai, mãe, sogro e sogra? Nessa modalidade bilhete, eu vou dar uma dica de como você montar um pacotinho diferenciado, às vezes, para abordar determinados tipos de clientes. Idade de contratação de 14 a 65 anos, né? A vigência também de 5 anos dele. O reenquadramento dele é anual, e eu sempre prefiro um seguro com reenquadramento anual. Por quê? Porque você pega aqueles seguro com reenquadramento por faixa etária, né? Quando ele fica, às vezes, 5, 10 anos sem reajuste, quando tem o reajuste, o valor vai lá para cima, o cliente toma um susto e muitas vezes ele procura o cancelamento do produto, né? Então, você fazendo o reenquadramento anual, ele vai tendo aquela atualização em doses homeopáticas, né? E o cliente não toma aquele susto quando comparado com o reenquadramento por faixa etária. Nós temos modalidade de pagamento por débito, cartão de crédito, né? E 4 sorteios mensais de R$50 mil. Então, no caso aqui do produto de vida, são 4 sorteios mensais. Aqui, pessoal, só para poder dar aquele gancho aqui no bilhete, quando eu falei lá para vocês que a nossa assistência Mafre cuidando de você, ela cobre pais, mães, sogros e sogras, esse produto, bilhete, ele também vai ter uma cobertura que eu vou mostrar já já aqui para vocês. Então, como que funciona aqui o capital segurado? Olha só. Aqui nós temos o tradicional e aqui nós temos o bilhete. Então, o capital, o tradicional, ele vai até 10 milhões, o bilhete até 100 mil. O que eu quero trazer aqui com esse quadro? Esse quadro aqui, quando vocês forem atuar com seguro de vida, ele é sempre interessante você printar ele e ter um resuminho ali para quando for falar com o cliente, que isso vai facilitar para vocês no dia a dia. Por quê? No tradicional, nós temos 2 coberturas básicas que a pessoa pode colocar. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Para quem é menos familiarizado, né, com seguro de vida. A pessoa pode contratar uma cobertura de morte, e aí ela vai ter um seguro de vida tradicional, ou se ela quiser, ela pode contratar só uma cobertura de morte acidental, e aí ela vai ter um seguro de AP. Então, nesse seguro, a pessoa pode transformar ele ou no seguro de vida ou no seguro de AP. E depois, ele indo acrescentando as coberturas de acordo com a necessidade do cliente. Eu preciso contratar IPTA, eu preciso contratar diária de internação hospitalar, preciso contratar funeral. Você vai agregando, colocando como acessório. Então, escolhe uma das coberturas básicas, e aí, ou as 2, né, se quiser, e aí vai acrescentando com as demais coberturas que o produto oferece. Na modalidade bilhete, a mesma coisa. Como eu disse, né, no bilhete, o limite de capital ele é menor, porque é uma contratação mais rápida, mais fácil de fazer. Só que a modalidade bilhete, ela tem 4 coberturas básicas. Então, ela tem a morte acidental, tem a diária de internação hospitalar por eventos cirúrgicos, né? Então, a pessoa pode contratar só essa cobertura, se quiser. E tem aqui o decessos. E aqui, pessoal, olha só, o decessos é o nosso funeral, para quem não tem a familiaridade com esse nome do decessos. No caso do decessos, só para a modalidade bilhete, tá? Você tem a opção de contratar ele individual, casal, familiar e familiar completo. O que é o familiar completo? O familiar completo, você coloca toda a sua família, né? Que já é você, sua esposa, seus filhos, né? E você inclui também no funeral pais, mães, sogro e sogra, até 80 anos. Qual que é o legal disso? Você está contratando um seguro ou uma cobertura, se você for fazer só no decesso, de funeral, podendo incluir seus pais e seus sogros nele, né? E você consegue, se você quiser, contratar aquela assistência Mafre cuidando de você, que vai também cuidar da saúde, vai poder fazer exames, consultas com aqueles preços bem pequenininhos que a gente mostrou lá, também para os pais, mães, sogros e sogras. Então, muitas vezes o cliente começa com aquela objeção inicial, né? Não quero seguro ele não tem interesse, essas coisas. Quando você fala assim, poxa, você já pensou em ter um seguro funeral para cobrir seus pais, seus sogros, né? E aí a pessoa começa a trazer a realidade mais à tona. Por quê?
Porque os pais normalmente são mais velhos, né? Estatisticamente, eles estão mais próximo do evento morte, né? Do que uma pessoa mais jovem, né? Então, assim, você poder ofertar um seguro para a pessoa que ele não vai ter essa preocupação, principalmente com a questão funeral. E quando eu falo do funeral, eu não falo do funeral, o nosso produto, ele cobre tanto o reembolso quanto o serviço. E esse serviço funeral, a gente sempre fala, o grande diferencial de um seguro funeral é você utilizar o serviço quando você precisa. Eu precisei utilizar, né, quando meu pai faleceu. Então, assim, pessoal, isso é o que traz a tranquilidade para a pessoa num momento desse. Meu pai ele morreu dentro do hospital. A pessoa da assistência chegou, foi lá dentro do hospital, que eu não sabia nem por onde começar a fazer as coisas. Foi lá, desenrolou toda a papelada com o hospital, me chamou para poder fazer o reconhecimento do corpo, né, que estava lá no local específico. Foi comigo no cartório para poder pegar a certidão de óbito, e aí ele falou: Ok, a partir daqui você pode se dirigir lá para o local que a gente definiu, para o velório, e a gente vai cuidar de tudo. E aí já estava tudo resolvido com eles. Então, assim, a praticidade, a segurança a, a parte boa, né, de você ter essa tranquilidade no momento desse é o que o serviço oferece, é o que a gente procura sempre vender para a pessoa quando a gente oferece um seguro funeral para a pessoa. Então, assim, você ter um produto desse que você consegue conjugar com um serviço do MAF cuidando de você, em que você vai ter tanto para sua família quanto para os seus pais e para os seus sogros um serviço de consulta, exame, e quando precisar você ter um funeral, e vai ser um valor muito baixo, por quê? Porque ele é contratado com base no titular, e o seu cliente vai ser o titular, então vai ser calculado em cima da idade dele, né? Então, você consegue montar um conjunto aí de coberturas muito interessante para abrir essa conversa para o cliente. E aí, quando o cliente ele conseguiu fazer isso, né? Contratar um seguro que, na verdade, ele começou com interesse por causa dos pais deles, aí a gente consegue abrir. E para você e para sua família, você já pensou num seguro que vá realmente proteger? E aí a gente consegue ter uma abertura para começar uma conversa com esse cliente que é mais resistente, ok? Então, assim, a gente trouxe aqui no seguro tradicional aquela dica da gente utilizar a planilha, né, para fazer o cálculo. No bilhete, essa abordagem que a gente pode iniciar com ela, fazendo um decessos, mais a assistência, o MAF cuidando de você, começando falando sobre os pais, os sogros deles, né, que eles vão ter essa preocupação, mas é um seguro que a gente vai poder incluir as outras coberturas, tá? Como é que aqui, só para dar uma pincelada rápida, a gente falou lá que o nosso seguro de vida do tradicional, né, ele vai até 10 milhões. Sim, ele vai até 10 milhões. É sempre bom você ter essa outra tabelinha aqui printada lá naquele resumo que eu te falei. Tem aquela tabela quais são as coberturas básicas e essa outra que vai te ajudar quando você for começar a conversa com eles. Por quê? Ele vai até 10 milhões para clientes até 45 anos. E aí ele tem essas faixas etárias, ou seja, outro dia um cliente ligou e falou assim: eu tentei contratar aqui um capital de 7 milhões e não estava conseguindo fazer. Aí a gente foi ver a idade do cliente dele, ele estava com 54 anos, ou seja, ele estava nessa faixa etária que o capital máximo é de 4 milhões. Então, é bom você ter essa tabela, porque ela te ajuda com essas informações. Ele é até 10 milhões, mas tem para algumas faixas etárias, o valor do capital ele é reduzido. Tá? E aí tem de cada cobertura os valores. No caso do bilhete, o bilhete, como tem cobertura de capital muito baixa, então, basicamente, em quase nenhuma cobertura ele tem alteração. Uma ou outra vai ter uma pequena alteração, mas os capitais, ele abrange todos até esse limite de capital. As assistências. Quais são as assistências que tem para agregar no seguro de vida? Nosso, tanto no tradicional quanto no bilhete. Então, nós temos o MAF cuidando de você, que nós falamos com ele, né? Temos assistência a pessoas, assistência nutricional, assistência educacional e assistência capilar. Qual que é o interessante? Hoje pessoal, as assistências no nosso produto, elas são optativas.
Então, se a pessoa não fizer sentido algum tipo de assistência, eu já tenho um belo plano de saúde, eu não quero, o mais cuidando de você não me interessa. Ok, então a pessoa não precisa fazer a contratação. Eu não tenho necessidade de ter assistência educacional para minha casa, não tenho interesse. Ok, ele não coloca e não paga por isso. Apesar das assistências, a gente sabe que é valor muito baixinho, né, que é cobrado a mais no produto, mas se a pessoa não tiver necessidade, então a gente não precisa colocar. Então, quando a gente abrir o sistema para fazer o cálculo, a gente vai ver que as assistências são opcionais. Você vai clicar nas assistências que querem contratar para o cliente. Mas, como eu digo, principalmente o Mafre cuidando de você, e lá quando a gente falou no doenças graves, né, a medicina de precisão, a gente está falando que de um seguro de vida que vai agregar, que vai aumentar cada assistência dessa, R$ 4, R$ 3 no seguro. Então não é nada e agrega muito no produto, né? Então, sempre que possível, coloque a assistência, porque o valor quase não vai mudar e a quantidade de valor agregado que essa assistência traz é muito representativa para o cliente. Então, as assistências, só para dando uma pincelada, é o Mafre cuidando de você, que nós já falamos, né? Então, se a pessoa, eu quero checar pela ICM, o que tem essa assistência? Então é aquela assistência, né, que é utilizada para instalação de barra de apoio, para indicação de profissionais, a pessoa precisa do transporte para fazer uma consulta, né? Ela tem esse tipo de serviço. Se fizer sentido, a pessoa contrata, se não fizer sentido, não precisa a contratação. Nós temos assistência a pessoas, né, que tem também diversos serviços, motorista profissional, transporte para remoção médica, né? Então, a gente vai apresentando. Assistência nutricional, interessante então para pessoas que às vezes estão procurando um estilo de vida mais saudável, ou pessoas que têm algum tipo de doença, sei lá, um diabetes, que tem umas restrições alimentares. Então, esse serviço ele traz orientação profissional, né, para a pessoa por telefone, e ele oferece esse serviço para essas pessoas com acompanhamento, inclusive até consultas, né, por telemedicina sobre a parte nutricional. Então, se a pessoa tem esse perfil de utilização, talvez faça sentido para essa pessoa ter esse tipo de serviço. Olha só essa assistência aqui interessante, pessoal. É assistência educacional aos filhos. Fala, poxa, assistência educacional? Eu não tenho filhos. Ok, essa assistência não faz sentido para você. Mas para quem tem filhos, é uma assistência que tem diversos serviços. Professor online, aulas online, apoio para vestibular para filhos maiores, atividades, planos de estudo para filhos menores, atividades infantis. Então, assim, quando a pessoa entra nesse serviço, né? E aí ele tem uma série de apoio da parte educacional para os nossos filhos. Então a pessoa às vezes tem lá 2, 3 filhos assim, e para ela faz sentido. Então é uma assistência que vai custar centavos, né, muitas vezes para o cliente, e vai trazer bastante serviço que ele vai poder utilizar. E basicamente isso, pessoal. Só fazendo aqui um resuminho. Então, o seguro, ele tem a opção de fazer o pagamento tanto mensal quanto anual. A forma de pagamento, ele é débito em conta e o cartão de crédito. A gente sempre recomenda, quando a gente ofertar um produto, ele utilizar o cartão de crédito. Por quê? Ele, além de ele não ter, ele ter aquele tipo de cobrança, né, que é recorrente, ele não utiliza o limite do cartão de crédito, né, assim como é pago a Netflix, essas coisas, né, o aceite, o recebimento e o pagamento, inclusive das comissões, é extremamente rápido, né, para você fazer. E além de tudo, a gente tem um comparativo que o índice de cancelamento, quando a pessoa faz o pagamento por cartão de crédito, é o índice mais baixo que tem. Então, sempre que possível, utilize a modalidade do cartão de crédito, porque é a melhor modalidade que traz o maior benefício, tanto para recebimento de comissão, quanto para diminuir cancelamento, né, e facilidade de pagamento para o cliente não ter perigo de esquecer de fazer o pagamento. Ok? Formas de pagamento tem os dias, para quem utiliza o débito em conta, né, de 1 até o dia 30 do mês, qualquer dia pode ser utilizado, né? A precificação do nosso produto, ele é taxa por sexo, né? Então, dependendo da idade, ele não é feito aquela taxa única, é feito o estudo por ser masculino, feminino, tudo, né? Então, dado a taxa para o cliente, aquela taxa que condiz com a condição dele e com a idade, com a característica desse cliente. A DPS eletrônica, né?
Corretagem, você pode fazer de 1 a 40% de corretagem, agenciamento de 100 a 200%. Quando combina agenciamento e corretagem, né, ele não pode passar de 42,5%, né? Então, quando você entra lá no sistema para fazer a simulação, se você utilizar um agenciamento com corretagem que passar, o sistema mesmo já te avisa o limite máximo que você pode utilizar. Tá? Aqui, pessoal, eu quero mostrar para vocês aqui só onde vocês entram para poder fazer a simulação do capital e onde você entra para fazer a contratação do seguro dentro do nosso sistema Mafre Negócios. Tá? Deixa eu só abrir aqui. Isso aqui ele tá em vídeo. Deixa eu ver só se ele vai abrir, porque eu estou conectado pelo celular, se não vai ficar pesado aqui para utilização. Só um minutinho. Foi, abriu. Tá conseguindo? Tá aparecendo aí para vocês, pessoal? Sim. Tá aparecendo? Ok. Pessoal, eu quero mostrar aqui para vocês. Deixa eu só ir direto aqui no ponto, só para onde é que entra para fazer. Ele está aqui rodando aqui pensando porque essa conexão de celular ela é mais lenta. Deixa eu ver só se ele libera aqui para a gente. Vou mostrar para vocês onde é que entra para fazer tanto o cálculo quanto a utilização do simulador de capital. Deixa eu ver se ele vai me deixar, né? Deixa eu ver se eu começando aqui do comecinho, se ele vai. Se ele vai atualizar aqui. É porque ele... Ok, pessoal. Então, quando vocês entram no nosso portal do Mafre Negócios, né? Ele vai abrir aqui essa telinha. Onde é que a gente entra para fazer a cotação do seguro de vida? Então, a gente vai aqui em novas cotações, né? Olha lá, risco, seguro de pessoas. E aqui, pessoal, tem um detalhezinho. A gente já vai melhorar isso, né? A gente inclusive tá com uma demanda lá em TI para melhorar isso, para ficar mais fácil. Mas vocês vão ver aqui, ó, endosso de vida, novo, seguro vida você multiflex. O lugar onde a gente entra para fazer o cálculo é nesse aqui, ó, Mafre Vida Você Multiflex Camerald. Então, grave sempre esse nome estranho aqui, que é o Camerald, que é o nome do nosso sistema, que ele vai mostrar que é exatamente o lugar onde acessa o produto, tá? Vê que você vai ter um Vida Você aqui, mas é esse Camerald que é onde a gente entra para fazer a simulação do seguro de vida. Então, entrou nele, olha só, ele abre aqui essa tela, e aqui você vai ter a opção, ó, do vida individual tradicional, do bilhete e do doenças graves. Então, você vai optar qual desses aqui você vai querer fazer o cálculo. Nessa simulação, a gente está utilizando o tradicional, né? Então, aqui, você vai entrar para efeito do cálculo, né? O CPF aqui do cliente, né? A pessoa digita o CPF e automaticamente o sistema já busca aí o nome e a data de nascimento do nosso cliente. Deixa eu ver. Só se é se é a minha conexão. Que pena que essa minha conexão tá ruim hoje. Você não consegue fazer um ao vivo, Sidney? Entrar mesmo no código e cotar? Eu até conseguiria, mas essa conexão, ela tá tão... como ela é por celular, ela tá tão ruim, se eu abrir o Ivant lá, ele vai ficar pesado. Mas tá aqui, ó, tá gravado. Então, colocou. Ele puxa a data de nascimento, coloca a profissão do cliente. Ok, colocou o sexo da pessoa e dá continuar. Quando a gente dá o continuar, ele automaticamente aqui, ó, um pouquinho mais abaixo, ele já aparece aqui, ó. Opa. Aqui, ó. Ele já aparece as coberturas. E aí, para você ver como é simples. Optei lá qual é o tipo de produto, fiz
coloquei os dados básicos lá do cliente, né? E aqui você vai poder optar, capital de morte, você vai poder colocar morte acidental. Se você tiver uma dúvida, o que cobre essa despesas médicas hospitalares? É só passar o cursor aqui nesse izinho aqui, que automaticamente ele abre o resumo do que é essa cobertura. E aqui, pessoal, onde tem esse simulador de capital aqui, ó, caso você não esteja ou não utilize aquela planilha que eu mostrei para você, que a gente pode utilizar, né, para ver qual o capital ideal para o cliente, você clica aqui e ele vai abrir basicamente aquelas perguntas, só que num outro formato, sem ser formato de planilha. Olha só como é que ele abre para a gente. Cliquei em simulador de capital, estou fazendo uma conversa com o meu cliente, e aí você vai para aquelas perguntas. Possui filho? Sim. Qual a idade do filho? Aí vai colocar lá a idade do filho. 15 anos, gasto mensal, né? Se precisar incluir mais filhos, é só clicar. E aí ele vai dando lá, gasto mensal é de 2 a 4 mil, ele é por faixa etária não, né? Por faixa de valores. Aqui, possui dependentes econômicos? Sim, às vezes a pessoa tem um pai, uma mãe que é dependente econômica dele, você consegue incluir aqui na simulação também. Gasto mensal. Então, você consegue colocar aqui, ó, qual a participação? Nesse caso aqui desse cliente, a participação dele é de 75%, ou seja, o cônjuge também tem uma contribuição na renda familiar. Então, aqui 75%. Patrimônio, quantidade de patrimônio para inventário. E aí, calcular. E aí ele sai aqui o cálculo do capital ideal nesse perfil do cliente. Qual que é o legal? Se você já está aqui no sistema, você já pode utilizar o capital sugerido e ele volta lá para a tela de cálculo. Olha só, utilizar esse capital. Ele volta lá para a tela de cálculo com, olha lá, usar capital. Ok? Com o valor que você fez na simulação. E daqui para frente você pode seguir com a inclusão das outras coberturas, tudo, das assistências, né, que você tem lá embaixo. Caso o seu cliente queira, lembra que a gente colocou lá na nossa conversa, né? Às vezes o cliente ele quer diminuir o capital, isso aqui ficou muito pesado, o valor, tudo. Você pode entrar aqui, ele só traz o simulador, e você pode fazer aqui a alteração para o capital que você colocou, ou conversou com o cliente, o que faz mais sentido para o cliente na hora da colocação. E a gente colocou um valor de 50 mil, só para ficar bem forte assim, né? Que você pode colocar qualquer valor que esteja dentro aí do limite do seguro, tá? E aí, pronto, aí você segue para a contratação das demais coberturas, né? E aí você consegue finalizar o estudo aqui do cliente. Opa, aqui ele voltou aqui para o início. Ok. E é isso, pessoal. Basicamente, é isso que a gente tinha para trazer sobre o produto. Eu não sei se... Deixa eu ver, só parar aqui de compartilhar. Ok. Não sei se ficou alguma dúvida sobre o produto, né? Eu quis fechar, porque... quis fechar não, né? A gente fechou a apresentação, até porque 11h30 é o horário que eu me comprometi em fechar aí com vocês, mas utilizem sempre aquela planilha para você fazer a contratação para o segurado que quer fazer um seguro de vida, sabe, com estudo, com valor mais próximo para ele, ajuda muito na contratação. Utilizem no doenças graves sempre a apresentação das assistência, principalmente no caso, né, a medicina de precisão, que agrega muito valor no produto. E no bilhete, vocês podem, entre diversas formas de abordagem, né, utilizar aquela abordagem do seguro, falando dos pais, falando dos sogros, que às vezes a pessoa inicialmente não demonstra muita preocupação com o seguro dela, mas quando a gente fala de pessoas que ela vai ter um gasto, seja com um funeral, que ela pode estar tendo uma possibilidade de fazer consultas e ela está tendo um gasto grande fazendo coisas particulares, né, através da assistência. Então, conjugar esses dois e mostrar uma opção que vai sair bem barato para o cliente, é sensacional para iniciar uma conversa e depois a gente poder migrar essa conversa para o seguro próprio da pessoa. Tá certo?
Gente, ficou alguma dúvida? Temos alguma pergunta aí, Sherida, Nancy, no site? Alguém? Né, coloca Oi, depois aqui no chat, colocou o link do vou colocar agora. Isso é legal, pessoal, porque, como eu disse assim, o Medicina de Precisão, deixa eu só copiar o link aqui, ele não deu tempo não, né? Eu não passei para não ficar muito extensa, porque esse nosso conversa virtual, às vezes a gente não pode deixar muito extensa, mas eu vou colocar agora no chat, e aí eu peço para vocês, entra nesse link, aqui, ó, vou colocando agora. Entra nesse link depois aí, são em torno de 3 a 4 minutos esse vídeo. Então, nesse vídeo ele aborda a experiência de uma pessoa que a irmã dela precisou utilizar, foi diagnosticada com câncer, né, um câncer mais raro, então um câncer que ela já estava meio desenganada pela equipe de medicina que ela fazia parte, né, que ela estava tratando ela, e aí foi utilizado o serviço de medicina de precisão. Então, nesse vídeo, ele fala quais são esses serviços, o que ela conseguiu ter acesso e o quão isso foi importante durante a vida dessa pessoa. Então, é muito legal, o vídeo é curto, isso te traz mais argumento para você entender o que é essa assistência para quando for vender para o cliente, tá bom? Utilize isso aí que é bem legal, depois entre aí que vai ser bem bacana. Ok? Mais alguma dúvida, Shelida? Não, acho que tá tudo ok, Sidney. Não surgiu nenhuma dúvida aí, não. Acho muito Ok. esclarecedor. Agradecer aí você e a Nancy por esse aprendizado aí essa manhã. E a desejar a Obrigado. todos aí um ótimo dia e agradecer a participação aí do pessoal também. É isso, pessoal. E a gente sabe que dúvidas, às vezes a gente está no bate-papo aqui, às vezes na hora não sai a dúvida mesmo, mas depois quando vocês forem entrar lá no sistema, vocês forem dar uma verificada no produto, for fazendo as simulações, as dúvidas vão aparecendo. For aparecendo as dúvidas, contate o pessoal da NBA, eles têm bastante informação sobre o nosso produto. Se for algum tipo de dúvida que eles não conseguem, eles nos contatam, né? Contato a mim, a Nancy, e a gente esclarece e traz aqui o retorno para vocês, tá bom? Eu vou depois mandar para a Shelly, acredito que quase todos receberam, porque a gente mandou o invite dessa live que vai ter amanhã com o nosso CEO sobre o MAFRE, o Clube Mila, né? Que é o clube para quem trabalha com seguro de vida, como aderir, o porquê aderir. Vai ser uma live bem leve, vai ter a participação da nossa diretora executiva do canal Corretor, né? Então, seria bem interessante todos entrarem nela, vai ter bastante informação importante, e a gente não vai estar abordando o produto, e sim sobre essa parte e as estratégias aí que a MAFRE está utilizando para esse canal. Eu vou pegar o endereço direitinho, Sidney, e eu coloco aqui no chat, fica disponível para eles, tá? Isso, ótimo. E aí eu mando também para a Shelly da via WhatsApp, ela consegue também disponibilizar aí para todos os contatos aí para vocês, caso alguém não tenha recebido, porque a MAFRE também já mandou para todos nossos corretores que estão cadastrados. Tá bom? Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Bons negócios para vocês. Falem sobre seguro de vida com seu cliente, traga ele para que outros não consigam trazer esse cliente para a carteira deles, né? E vir a tirar de vocês esse cliente. Falem sobre isso e ofereçam benefícios para os seus clientes. Obrigado e até uma próxima. Obrigada. Tchau, Tchau, tchau. obrigada, Tchau, tchau. pessoal.